Olá, sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Hoje o assunto que me traz aqui é síndrome do intestino irritável. Eu sei que tem muitas mulheres aí que sofrem com esse mal-estar que provoca essa síndrome. Então eu resolvi compartilhar um pouquinho da minha experiência, que eu já sofro há muitos anos com essa síndrome e agora, aos poucos, através de pesquisa, conversando com alguns médicos, pessoas que têm, eu estou conseguindo amenizar um pouco essas dores e esse desconforto. Eu queria compartilhar com vocês, porque eu sei que tem muita gente que sofre demais com as dores aí desse mal-estar. Antes de eu começar o assunto, eu gostaria que vocês curtissem o canal, se inscrevessem, se inscrevessem no canal, na verdade, curtam os vídeos, compartilhem, porque eu sei que tem muita gente sofrendo com esse mal aí que é assassino do intestino irritável. E aí, se vocês compartilharem, se inscreverem, curtirem o vídeo, o YouTube vai entender, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo ele interessa para mais pessoas e vai levar para mais pessoas aí que talvez estejam precisando, assim como eu e você que está me assistindo, ok? Vamos lá. Como que eu descobri que eu tenho essa... Deixa eu me ajeitar melhor aqui. Como eu descobri que eu tenho essa síndrome do intestino irritável? Bom, não existe exames que detectam você tem problema de intestino irritável e tal, como você faz um exame aí de sangue das algumas doenças. Não. Essa doença, ela não tem diagnóstico através de exame. Um médico chega a esse diagnóstico devido aos sintomas. A gente só sabe que tem essa doença devido aos sintomas. E quais são os sintomas? Inchaço na barriga, distensão abdominal, né? Gases, muitos gases, muitas dores cólicas que começam desde cima na parte do umbigo até na parte de baixo, dores horríveis, né? E também pode ter intestino solto demais, tem pessoas que têm bastante diarreia, e intestino preso. E também pode ser, dependendo, você não tem intestino nem solto nem preso, mas você tem fezes endurecidas, dependendo do que você come aí. Então, a dieta é muito restrita, tem que cuidar muito. Desde criança, eu tive alguns problemas aí com essa síndrome, muitas cólicas e tal. Só que há uns anos atrás ninguém falava sobre isso, né? Depois, quando eu fiquei adulta, depois de muito tempo, que um médico falou pra mim, olha, você tem todos os sintomas de síndrome do intestino irritável. Aí você tem que ter um certo cuidado com a alimentação. Mas desde criança eu já evitava, comia muito raramente uma fritura, né? Eu sou do sul, né, de Santa Catarina, e lá a gente tem o hábito de comer enroladinho de banana, a cueca virada, que fala no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina chama de cavaquinho. Então minha mãe fazia latas e latas daquilo, principalmente na época de frio, né? Muito filho. Então eu até quando era pequena, criança mesmo, eu comia. Mas coisas muito gordurosas, que nem uma costela de boi assada, eu comi uma vez, passei muito mal, quase morri, né? Tive uma congestão muito feia, passei muito mal mesmo. Então comidas mais gordurosas eu evitava. E as frituras, eu comia muito pouco e mais em casa, o que a minha mãe fazia, não era de comer muito fritura fora. Então a minha comida sempre foi um pouquinho mais cuidada e assim... A gente tem, na minha família, acho que a maioria do pessoal do sul assim, a gente consome muita salada, muita verdura cozida, muito legume. Então eu sempre comi muito legume, tudo quanto é tipo de legume a gente comia, e muita salada. Mas à medida que eu fui crescendo, foi piorando. Então eu comecei a perceber, principalmente depois dos 30, foi piorando. Às vezes eu comia um doce, passava mal. Às vezes eu tomava um sorvete, passava mal. Comia, enfim, coisas simples, que tinha dia que fazia mal e tinha dia que não fazia mal. Tinha dia que eu comia não dava numa pizza, eu acho que devido ao queijo, a gordura do queijo. E aí eu fui procurar o médico, né? E foi onde eles me diagnosticaram com essa
doença e ele falou o seguinte: olha, não tem certo um alimento que você tenha que cortar. Você tem que evitar certos alimentos, fritura e tal, mas quem vai saber o que faz mal e o que faz bem para você é você. Você vai ter que fazer uma lista de tudo que você come e você vai eliminando o que faz mal. E assim eu fiz por um bom tempo e foi assim, fui levando. Então, mas passava 2 meses não dava cólica, aí daqui a pouco me dava umas cólicas terríveis, né? E fui levando assim, porque algumas coisas eu já não comia quase fritura nessa época, eu não tomava refrigerante, uma série de coisas. Aí eu percebi que, por exemplo, se eu tomava uma taça de vinho, o vinho me inchava demais a barriga, né? A cerveja me inchava demais, um sorvete. Eu fui vendo que também tinha alguma coisa a ver, além da gordura, o açúcar. Então eu fui diminuindo um pouco, comia doce de vez em quando, comia uma fatia de bolo de vez em quando, mas mesmo assim, contudo, eu tomava muito remédio para cólica, para dores, né? E mesmo assim eu não conseguia me livrar da tal da cólica. Mas vamos lá. Eu falei, bom, então eu acho que eu tenho que cortar, né? As farinhas também. Só que assim, para quem é magro e sente fome que nem eu, porque tem gente que não tem fome. Eu tenho uma paciente que tem esse problema, elas que não come quase, não tem muita fome. Eu fico com fome. Aí eu falei cortar tudo quanto é farinha. Aí eu pensei, bom, aí eu vou testar. Testei a tapioca da farinha, assim, fazendo tapioca normal. Tive um certo incômodo. E aí testei ela na crepioca com ovo, não tanto. Aí eu fui fazer na frigideira, assim, um pouquinho, que nem na crepioca. Só que em vez de usar tapioca, eu falei, vou testar com polvilho. Pensa no trem que passei mal. Passei mal no outro dia, mas passei muito mal. Aí eu falei, polvilho, né? Polvilho, se você for pensar, é um troço seco, deve ressecar mais ainda. Aí fui dar mais uma pesquisada sobre o assunto. Aí fala que na hora de processar ali os alimentos que fica, que não vai ali, que vai virar fezes, quando você tem o intestino, ele está permeável, ele está inflamado, ele precisa de mais água para isso. E ele procura tirar a água desses alimentos para fazer todo o processo ali. E aí o que acontece? Às vezes ele tira a água demais e as fezes ficam muito endurecidas. E foi bom que eu tinha comido aquele dia, eu comi folhas, comi verdura, mas comi aquele polvilho, né? E eu comi mais alguma coisa, eu acho, eu não lembro o que. Que também, ao meu ver, seria uma das coisas que teriam feito passado mal. Eu falei, não, vou cortar tudo quanto é tipo de farinha, vou fazer de vez em quando, vou fazer todos os dias só a crepioca, né? E não vou mais comer polvilho, não vou mais evitar mesmo os farináceos. Aí, uma coisa que eu percebi também que tem me ajudado agora, que tem me ajudado, tem me aliviado. Pela manhã eu não como pão, de espécie nenhuma, nada de farinha. O que eu como é 2 bananas cruas, nanica, que a nanica solta o intestino, né? Para quem tem intestino preso, né? Eu como 2 bananas e uma xícara de café preto. Não xícara cheia, assim, um tanto assim mais ou menos de café preto. Porque o café preto, ele ajuda no movimento peristáltico do intestino e a banana, ela ajuda a amolecer e soltar mais as fezes. Então eu tô comendo a banana à tarde. Às vezes eu faço uma crepioca, né? E como só ela mesmo, muitas vezes eu como banana, como uma fruta, né? Outro tipo de fruta, uma manga que eu posso comer, a maçã eu posso comer, tem frutas que eu não posso comer também, como morango não me faz muito bem, o abacate, apesar de ser uma gordura saudável, não me faz bem. Então assim, a gente tem que estar comendo, conselho que eu dou para quem tem esse problema, é comer e você ver que estufou, fez mal, comece a eliminar. Então eu fiz uma lista, uma série de alimentos que eu posso estar comendo e uma série que eu posso estar eliminando. Inclusive o macarrão sem glúten. Esse dia que também passei mal, eu comi à noite macarrão sem glúten. É uma farinha, então também estou evitando, vou por um bom tempo. Não digo que eu vou ter que ficar a vida inteira sem comer esse tipo de alimento. Talvez eu possa voltar a comer mais tarde, mas no momento que está ainda inflamado, eu tenho que evitar. Então eu tirei tudo, cortei tudo e mandei manipular o feno grego. Que o feno grego, ele é bom para intestino também. Então eu tô tomando feno grego antes do almoço
E à noite eu mandei manipular os lactobacilos, tá? Os probióticos, né? Porque o médico tinha falado para mim que poderia até eu estar usando Yakult, esses líquidos que tem no mercado, mas que ele tem muito pouco lactobacilos, então não faz muito efeito. Aí eu mandei manipular, porque aquele vem muito mais, é milhões, né, de lactobacilo que vem numa cápsulazinha daquela. Tô tomando à noite, tô tomando feno grego, aí eu tomo também chá de manjericão, que ele é bom também para acalmar, porque uma das coisas também que acomete essa doença é o nervoso. Tá? Quando você está nervosa, você está estressado, você fica com raiva por alguma coisa, o que acontece? Você ataca seu intestino, porque o intestino é nosso segundo cérebro. Já tem pesquisa que mostra aí que o intestino é nosso segundo cérebro. Então, assim, quando você está com raiva, é melhor nem comer. Eu já fiz esse teste, quando eu passei raiva na hora por alguma coisa, alguém assim me fez passar raiva, eu fui comer com raiva e deu cólica. Então, assim, procurar comer descansada, nem que você não coma, porque às vezes tem pessoas que estão na mesa e estão assim incomodando, falando coisas indevidas e tal, né? Contando problema. Evite, se afaste esse tipo de pessoa na hora de comer, é a melhor coisa. E também, uma coisa que a gente sempre viu desde criança, que a gente acaba não fazendo muito, né? Conselho de mãe, de vó, né? Que é mastigar bem os alimentos. A minha família, todo mundo tem o hábito de comer muito rápido. E eu sempre comi muito rápido, não prestando atenção nos alimentos. Então, agora eu estou mastigando devagar, concentrando no alimento. Estou pensando muito assim, até o que um professor meu falou assim, ó. Foca no que está fazendo. Foca. Na hora de comer, foca no alimento. Porque se você foca no alimento, você vai sentir os sabores do alimento, você vai sentir a textura do alimento. E aí esse alimento vai fazer melhor. Do jeito que eu comia correndo, sem nem prestar atenção no que eu estava comendo, até não tinha como o alimento fazer bem mesmo. Então agora eu comecei. Na hora que eu comi, às vezes, claro que o nosso cérebro ele gosta de nos boicotar, né? Então às vezes vem outros pensamentos e eu falo, não, Zuleide, foca no alimento. Foca no alimento. E é o que tem me ajudado, eu tenho feito meditação também pela manhã, né? Eu procuro sentar ali no meu sofazinho da meditação e aí eu fico ali pela manhã, faço a minha meditação, faço as minhas afirmações, meus agradecimentos do dia, agradeço por eu ter um intestino maravilhoso. Eu agradeço, na verdade, não só o intestino, eu começo pela unha do pé, agradecendo tudo. Eu agradeço pela a minha unha, meus ossos do pé, eu vou subindo, joelho, agradeço todos os órgãos, vou subindo, rosto, mandíbula, cabelo, cérebro, eu agradeço cada pedacinho do meu corpo. Por quê? Porque quando eu passei muito mal ano passado, no final do ano passado, que eu fiz aquele exame que não deram umas coisas muito boas lá no intestino, além dos pólipos, né, que eu tive que fazer as biópsias, e as dores que eu tive, aí a gente pensa, puxa vida, a gente nasce com um corpo perfeito, né? A gente nasce perfeitinho. E a gente, claro que a gente traz algumas coisinhas de genética, né? Aí, mas a gente estraga ao longo da vida e a gente nunca lembra de agradecer a Deus, né? Agradecer por ter cada parte do corpo aí funcionando, porque na verdade é uma orquestra maravilhosa nosso corpo, né? Uma pecinha se encaixa na outra, né? E todo o funcionamento ali, e a gente consegue respirar e tá aí vivendo, né? Então, o fato de a gente abrir o olho pela manhã, tá vivo, já é uma coisa já pra gente acordar e agradecer. Então, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu falo é gratidão por eu estar viva. E aí depois eu começo a agradecer cada órgão do meu corpo. Porque a gente precisa disso, é de paz, equilíbrio, principalmente quem tem essa doença, que ela é ocasionada mais também pelo sistema nervoso. A gente precisa de paz, acordar de manhã, agradecer, tomar um café da manhã tranquila, fazer um almoço tranquilo e tomar aí as medidas, né, plausíveis para o nosso bem-estar, e cada um aí vai ver o que é bom para si e o que não é bom. Eu, no meu caso, como o meu dá mais é prisão de ventre, não dá diarreia, eu como a banana nanica. Agora, se você tem diarreia, coma a banana maçã, que a banana maçã e a prata prende. Então, aí você vai fazendo as substituições. Ontem eu assisti uma live também de um outro médico aí, sobre medicina bio-reiki, reiki ou hacker, não sei como que chama, acho que é bio-reiki.
que são se hackear as doenças no médico do futuro. Tanto que eu já vi uma pesquisa que não vai ter mais médico, assim, atendimento ao vivo, né? A carreira de médico que só faz consulta, atendimento vai acabar, só vai ficar só os médicos que fazem cirurgia, né? Porque vai ser tudo online. Então hoje já tem vários médicos assim que tratam a prevenção, não é a gente envelhecer. Eu sempre falo que vou viver até os 100 anos, mas é a gente viver com saúde. Não adianta viver até os 100 cheio de doença, cheio de dor, né? Então assim, o BioReiki é isso, é você se autoanalisar e descobrir através de tanto conhecimento aí na internet, tantos médicos dando dica e falando sobre vários assuntos, você mesmo vê o que é que você tem e tratando através de uma alimentação natural, né? Como outro nutricionista falou ontem também, que a gente, para ter saúde, tem que comer pelo menos 500 gramas entre verdura, legume e frutas, 500 gramas por dia você vai ter saúde. Eu, graças a Deus, eu me alimento assim há muito tempo, né? Mas eu vejo, hoje mesmo eu fui ao mercado, né? Aí eu comprei bastante verdura, fruta e tal. E eu vi os carrinhos que estavam ao meu lado. Os carrinhos tinham o que que tinha? Refrigerante, cerveja, óleo de soja, um monte de embutido, tudo coisas que fazem mal para a saúde e as pessoas continuam comendo, né? Então era isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado, que tenha sido um destino irritável aí. E aí que se você tem, faça o diagnóstico anotando tudo que você come que faz mal e começa a anotar e tenta meditar, ter paz, ter a paz no coração que faz a gente melhorar nosso intestino. Até o próximo vídeo.